Eu ponho sempre flores e corvo em primeiro lugar a nível, em todos os lugares que eu já tenha passado. Sim, porque tem tudo num sítio só lhe falta neve e ar rarefeito, do resto tem tudo. Eu penso que terá sido essencialmente o relevo e as condições climatéricas que fizeram com que muitas dessas coisas fossem preservadas. Por exemplo, o interior da ilha tem zonas extensas de mata de cedro, de queirol, torfeiras, e aquilo, do ponto de vista agrícola, era muito reduzida a sua utilização. Portanto, aquilo era a zona de baldio, era ocupada pelos ovinos, e houve grandes quantidades de ovinos. Apesar de tudo, isso subsistiu. Portanto, digamos que terá havido um equilíbrio muito grande, penso que não de forma intencional, mas o facto é que houve. As flores têm um pouco da Nova Zelândia, têm um pouco da Patagónia, têm um pouco dos Himalaias, têm um pouco da África, envolve tudo num só bolo. E faz com que isto seja um sítio extraordinário para fazer aquilo que se gosta, que é interagir com a natureza. A Ilha das Flores localiza-se a oeste da crista médio-atlântica, está alicerçada em plena placa americana e tem o seu ponto mais alto no cone vulcânico do Morro Alto, que podemos ver ali atrás, e que está a uma cota de cerca de 915 metros. A formação de uma ilha vulcânica, como é o caso das Flores e as restantes ilhas do arquipélago, está associada à interação entre processos construtivos e destrutivos, e entenda-se por processos construtivos a atividade vulcânica, por exemplo, que edifica a paisagem, e por processos destrutivos os agentes modeladores da paisagem ou a ação erosiva, que vão acabar por modelá-la e transformá-la naquilo que vemos hoje. A formação das Flores é bastante complexa, uma vez que esta ilha forma-se através da superposição de várias estruturas. Não há um crescimento lateral como se verifica, por exemplo, nas Ilhas do Triângulo, nas Ilhas do Faial e Pico e São Jorge, e esta superposição faz com que a interpretação dos fenómenos que levaram à sua formação seja um pouco complexa. No entanto, vários autores concordam que esta ilha se tenha formado em dois períodos distintos, sendo um período inicial, um período proto-insular de formação do alicerce da ilha, que estará datado de cerca de 2,6 milhões de anos, e a este estão associados todos os fenómenos submarinos e alguns fenómenos emergentes que levaram ao alicerce desta ilha, e um período posterior, que está datado de cerca de 700 mil anos, ao qual se associam todos os fenómenos subaéreos ou terrestres, o vulcanismo subaéreo, que terá edificado a zona do Planalto Central. O vento faz em todas as ilhas, mas como faz nas Flores e Corvo, eu penso que não deve fazer mais nenhuma. As tempestades são sempre criadas aqui para o oeste, elas vêm sempre daqui de baixo e elas vão sempre se desgastando. Quando elas chegam o grupo oriental já tem muito menos intensidade de ventos do que não tem quando passaram aqui nas Flores. Os mares daqui são sempre mais crespos, há pontas da ilha que nos parece às vezes que devia estar bom, mas a gente chega lá e está sempre aragem, está sempre arrebentos, e está sempre marés rijas às vezes, marés fortes. É sempre um mar diferente, é sempre um mar que parece de manhã cedo, está um ótimo dia e 2 horas depois as coisas já não estão nada parecidas com aquilo que eram. Já se complicaram mais um bocado. E por vezes a gente vá com a ideia que vai ter um bom dia, que vai vir no outro dia só, e a meia tarde a gente já volta para a terra porque as coisas já alteraram todas. E a gente vive num clima diferente de toda a gente, no grupo ocidental. Vaca, é mesmo de vaca só. A gente tira leite a uma média de 8 vacas por ano. A gente tem mais, mas é para ir trocando, quando umas já não dão, troca-se.
É uma média, agora está com 190 litros, mas às vezes já é, no verão, daqui para a frente vai crescer, no inverno é menos um bocadinho. 190 litros? Agora, hoje foi 190. Nunca cabras e ovelhas para ver. Não, pá, isso dá muito trabalho andar com misturas. Além de que há pessoas que estão sempre a perguntar se queijo é de mistura, mas a gente prefere só mesmo assim. É como queijo, eu gosto de queijo. E assim, um bocadinho. Eu gosto mais da manteiga. Manteiga eu gosto de dar uma leivada e dar uma dentada no pão. Uma caixinha dá para pôr. Não me consola. Um tapa fatia só não me consola. Eu tenho que ir daqui onde e comendo logo. Comem a manteiga das flores. Como qualquer banda, mas quando é flor. Pronto, este foi o nosso pezinho, que, só para a tua curiosidade, ele é tão simples no seu original que é só isto. Claro. Isto é o original. E fica assim desde o princípio até o fim. E então eu fiz aquele pequeno arranjo, sempre fica mais giro, porque isto, o original é este. O aproveitamento hidroelétrico foi implementado na década de 60 e nessa altura os consumos eram muito reduzidos. Foi implementado com 3 grupos de 370 kVA e um grupo térmico de 500, da ordem dos 500 kVA. E nessa altura, na década de 60 e ainda muitos anos, até princípios de 70, meios de 70, aquilo era praticamente só ou quase só de origem hídrica. A partir depois do 25 de Abril, finais da década a partir de 74, 75, 76, que os meios, as condições de vida foram evoluindo e que foi aumentando o consumo, foi-se saturando a capacidade de produção de energia hídrica da ilha e quando chegou ao ponto que passou-se a consumir térmico. Daí que é um dado adquirido para as pessoas a produção de energia elétrica a partir da fonte hídrica. A gente vê aí uma série de caminhos, os trilhos que agora estão muito em voga e muito bem e que estão a ser recuperados em grande escala. É uma coisa incrível. Gente que não conhecia matemática, gente que não conhecia física, gente que não tinha a mínima noção da topografia, que rasgaram caminhos por essas ravinas abruptas, com declives, coisas impressionantes, aquilo ao olho, mas que demonstra exatamente isso, um conhecimento profundo do terreno e um conhecimento profundo de tratá-lo e de alterá-lo de forma a tirar benefício próprio para isso. Eu lembro de ver o primeiro carro para as Flores. O primeiro automóvel, a primeira caminhoneta que veio para as Flores foi para o Páscoa. E meti Antônio Jacinto, que é o furtado da vila, já morreu. É que foi o chofer, estava em casa dele e eu mandei-lhe no Feial tirar a carta. Foi quando abri a estrada de Maurício para as Lajes, dali da Ponta Rebelha Cruz para lá. E meti, que foi o primeiro chofer da Flores e o primeiro carro que veio para as Flores foi uma carrinha, que era uma caminhoneta, para o Páscoa, e daí depois então veio para o Serpas, e veio para o Flores, e veio para a firma das Lajes, e depois foi continuando, e não está a casa nenhuma que não tinha 3 quartos. Talvez seja demais. Cada um tem um. Olha, a minha casa, a minha mulher tem aquela caminhonete. Eu tenho 2 motos. Eu tenho 2 filhos em casa, cada um tem o seu carro. Tem outra que está viúva, tem o seu carro. Veja lá. O filho tem outro. Tem 2 filhos, cada um tem o seu. A nora tem o seu. O genro tem o seu. O senhor veja, toda a gente tem carro. Pode haver aqui na nossa ilha, eu digo que são 400 e tal pessoas. Não é? 4.000 e tal. 4.000 e tal. 100, pode ser 100 que não tenha carro, mas tudo tem. Tudo tem, senhor. Antes assim.
Há pessoas que dizem assim, havia vir para trás. Não, eu nem queria. Que já sei o que é que passei quando era pequeno. A gente ficava um ovo para 3. E hoje é como 4, 5 e aqui não dá para nada. É preciso ver isso. As artes persas aqui são as artes tradicionais, é aquilo que sempre foi usado pelos antigos aqui, é a pesca que se usa. Houve algum tempo aí no passado já que usaram algum palangro, mas nunca foi assim muito. Mas atualmente já há anos para cá, já há uns bons anos, não há palangro nas flores, nem palangro, nem rede. São as pescas tradicionais, é linhas e anzóis, e é a pesca que eu acho que se devia praticar em todo o lado. O mais longe que a gente vai aqui, que eu chego a ir aqui, é para Norte do Corvo. Mas é lá a Norte do Corvo, mas é relativamente encostado ao Corvo. Lá para a ponta do Norte do Corvo. É o mais longe que eu costumo ir. Quando vou para aí, geralmente nunca é pesca de um dia, sempre pescas de 2 e 3 dias. Fico sempre lá uma noite, 2, uma noite e 2 é sempre garantido. Porque nunca vou para lá com previsões de semanas também, sempre com previsões boas, que permita ir e ficar de um dia para o outro, porque não é muito longe. Daqui para lá são cerca de 25, 26 milhas. É muito longe para ir e vir no mesmo dia. E então vou e fico. Claro, as distâncias maiores são estas. Vamos aqui para baixo para o oeste, também chega a ficar de noite aqui para baixo para o oeste, mas isso anda por volta das 10, 11 milhas aqui para baixo. Fico porque, propriamente aí, não é só por causa da distância, por facto de estar lá de manhã cedo, quando amanhece o dia, já estou lá outra vez para começar a pescar lá de manhã cedo. Isto também tem influências, mais ou menos por isso. Em termos geomorfológicos, a ilha é dividida também em 2 unidades distintas, a orla periférica e o maciço central, e à orla periférica estão associados essencialmente escarpas costeiras e a ribas fósseis, as zonas que teriam sido antigas linhas de costa. O Planalto Central enquadra-se grande parte deste maciço central. Esta é uma zona muito importante, uma vez que é uma zona topograficamente deprimida, ligeiramente aplanada, e o facto de nesta zona se também verificar elevada pluviosidade, como podemos ver, favorece a acumulação de grandes massas de água, o que levou ou que potencia a existência de importantes trofeiras. Nesta zona podemos dizer que são as mais importantes e mais belas trofeiras do Atlântico. Aqui temos o exemplo da Lagoa Negra, que é também uma cratera de explosão, e este tipo de formação está associado normalmente à atividade freática ou freatomagmática. No caso da formação da Ilha das Flores, estas formações incluem-se num estado final da formação insular, ou seja, são relativamente recentes quando se fala da história geológica da ilha. A atividade freática ou freatomagmática acontece quando há interação de corpos magmáticos com importantes massas de água, que podem ser freáticas ou níveis freáticos ou níveis superficiais, que vai formar grandes massas de vapor e que potenciam assim a explosividade da atividade vulcânica, o que leva à formação de importantes zonas de projeção de material e que deixam estes espaços vazios que são normalmente preenchidos por água numa ilha como esta, onde a quantidade de água é bastante abundante. Isto é bastante frequente. É que nós aqui estamos a meia hora do sítio mais longe, percebe? Estamos a meia hora do sítio mais espetacular da ilha. No início, as pessoas, se calhar, quando nos virámos um bocadinho mais para o turismo, as pessoas vinham já com a ideia de descansar, sabendo que o destino é seguro, que cada vez mais conta para as escolhas das férias, mas para além disso, agora pensa-se um pouco que o mar, para além de ser um grande recurso e os mergulhos que nós temos também são fantásticos, virar também para o nível terra, os nossos trilhos pedestres, o canyoning agora mais recentemente, entre outras atividades que se faz, mas sobretudo nesse nicho de mercado. As pessoas gostam muito também de passear à ilha, que era muito o que se vendia no início, os passeios à ilha que se faz de carro. Agora as pessoas costumam mais e gostam muito de ser ativas, descansar em atividade, o caminhar, o desfrutar das cascatas, das ribeiras, que têm imagens fantásticas. Tenho dificuldade em transmitir o que é as flores na realidade.
Não é fácil, Não. Eu, por vezes, viro umas fotos no telemóvel ou assim, ou num ou outro site que tenha mais fotos para dar uma noção do que é a ilha, mas nunca se consegue transmitir a realidade. Em vez de partilhar a minha experiência, vou partilhar as experiências que eu vou ouvindo, nomeadamente nos encontros que nós temos feito cá, e digamos que está muito bem classificado no âmbito do turismo de natureza, quer para os passeios pedestres, mas sobretudo refiro-me mais concretamente ao canyoning. Sim. O que é que essa gente tem dito quando passa por Falam muito bem do potencial desta ilha, sobretudo os europeus, quando comparado com outras ilhas, como por exemplo a Ilha da Reunião, que fica no Índico, próximo de Madagascar, que tem um potencial muito grande, mas que é muito cara a deslocação lá. Eu já tive vários feedbacks de pessoas que foram lá e que vieram cá e que simplesmente dizem que eventualmente há um canyon lá que vale a pena, porque tem uma vertical muito grande, mas que a diferença de valores de viagens para cá vir, no fundo mais vale cá vir, não é? Quanto mais viajamos, quanto mais conhecimentos temos sobre vários temas, como a fotografia, a natureza, o potencial e a informação que ela dá, cada vez gostamos mais disto. Este instrumento, para além de ser bonito, aparentemente, portanto, dá asos, vai prestar homenagem ao primeiro nome que este instrumento teve, que é viola da terra. As pessoas, eu tenho ouvido críticas, porque tenho viajado um pouquinho, e as pessoas dizem, críticas não, portanto, opiniões, que viola da terra porque é da terra, porque é dos Açores, porque é da ilha. Tudo bem, não vou dizer que isto não tem valor, mas aquilo que me foi ensinado e transmitido é de que é viola da terra porque a madeira que inicialmente era construída, obviamente que não havia hipótese de fazer o que eu faço, mandar buscar madeiras nobres a várias partes do mundo, era feito com aquilo que havia à mão, não é? Que havia na nossa terra, na terra do vizinho. Bom, o que é que havia? Há ilhas nos Açores que não têm, ou que eu não conheço, ou que se tem é muito pouco, esta madeira de que eu vou falar, e que tem um nome mesmo que é faia da terra. Daí que se chamar a viola da terra. Porquê? Porque era feita com madeira da terra, madeira da ilha, cujo nome popular é, para que fiquem a saber, é Mirica faia, com Y, com Y. É o nome botânico desta madeira. Falando só em imagem, temos esta imagem que ela nos proporciona depois de acabada, não é? Linda, que pode ter outras imagens. A frente, obviamente, que é uma madeira nobre, que veio para aqui, que veio de muito longe também, mas a responsabilidade desta parte é a Mirica faia. E que tem um som tão bom, eu vou mencionar tão bom como a Indian Rosewood, a roseira da Índia que eu acabei de mostrar. Temos o Bird's Eyes, também, que é uma madeira lindíssima. Temos o Pau Santo. Podia estar para aqui a enumerar algumas mais. Bom, e esta madeira, como vão ver daqui a pouquinho, tem um som fantástico, fino e, sobretudo, cristalino. E daí, e é, na minha opinião, a origem do nome viola da terra. Esta central, este aproveitamento hidroelétrico da Além Fazenda... Sempre foi a central? Sempre foi, isto é a central original. Começou a funcionar na década de 60, na segunda metade da década de 60, com a chegada
da base militar francesa às Flores. Nessa altura houve um impulso muito grande no desenvolvimento da ilha, à conta disso, e uma das áreas que foi implementada foi a eletrificação da Ilha das Flores. Todas essas infraestruturas, o aproveitamento hidroelétrico, o estabelecimento da rede na ilha, que não havia rede, e todo o aeroporto, todas as infraestruturas foram implementadas pelo Estado português com financiamento do Estado francês. O Estado português é que geriu sempre, mas o financiamento era do Estado francês. Nós temos que entender o contexto que a Europa vive no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, Guerra Fria. Os franceses estavam a ensaiar, a estudar o seu sistema de mísseis balísticos. Faziam lançamentos a partir das suas bases em França, sobretudo da base de Biscarrosse, mas precisavam de um ponto avançado para o oeste, uma vez que a Espanha interditou o seu espaço aéreo, precisavam de um ponto no Atlântico para acompanhar a parte final da queda do míssil e, sobretudo, recuperar a cabeça dele, onde estavam instalado todo o sistema de informação que acumulava. E isso teria que ser o mais para o oeste possível, por isso nos coube a nós. O sistema era lançado o míssil de França, portanto, percorria um determinado percurso que era acompanhado pelos radares e pelos equipamentos instalados em França, e a partir de determinada altura, da curvatura dele, era acompanhado localmente pelos radares instalados nos pontos técnicos em sobranceiros à freguesia de Ponta Delgada. E na zona de queda estariam sempre 2, 3 navios, entre eles o mítico Henri Poincaré, que ancorou aqui na nossa baía durante muitos anos, que tratavam sobretudo de emitir os avisos à navegação, de afastar a navegação da zona de queda, mas sobretudo para recuperar a informação, porque isto, em tempo de espionagem e de contra-espionagem, toda a gente tinha interesse em saber o que é que o vizinho estava a fazer, independentemente de ser aliado ou não. E o caso do de Gaulle é típico nisso. Ele nunca acreditou muito, nunca confiou muito em entregar a defesa francesa aos Estados Unidos da América. Portanto, fazemos parte de uma aliança, que é a NATO, vamos estar na NATO, mas a França tem que ter meios e tem que desenvolver o seu próprio sistema de defesa. E é nesse contexto que é instalada a estação francesa aqui, que vem em 66, e podemos dizer que, de certa forma, os franceses trazem o século XX consigo. Os franceses, a estação telemedidas francesa nas Flores, era um cliente especial. Especial pela função e especial pela dimensão. Dentro do sistema das Flores, porque o resto era tudo muito pouco. E então, a instalação aqui estava preparada para, em caso de necessidade, isolar o resto da ilha e a energia ficar conduzida só para os franceses. Claro que depois as localidades na proximidade da estação aproveitavam porque era só uma linha e era para ali. Mas havia a possibilidade que, em caso de falta de energia, fosse por que motivo fosse, de avarias, ou seja lá o que fosse, falta de água, fosse lá o que fosse, isolava-se o resto da ilha, ficava sem energia e os franceses tinham que ter energia devido ao que fazia, que era feito na base, essa situação existia. Marcam definitivamente a vida nas Flores naquele período. Primeiro, por o grande investimento que é feito aqui, que nós teríamos que ter esperado pela autonomia e por muitos anos de autonomia para se realizar tudo aquilo que foi feito em muito pouco tempo. Foi construído um bairro residencial, foi construído um aeroporto, foi melhorado o sistema de telecomunicações na altura dos CTTs, Correios, Telégrafos e Telefones, foi rasgada, finalmente chega um carro a Ponta Delgada, foi acabada de rasgar a estrada até Ponta Delgada, foi construído um hospital com valências muito grandes para os locais, raio-x, análises clínicas, dentista, médicos, cirurgias, não tão pequenas quanto isso, chegaram-se a fazer cesarianas, chegaram-se a fazer no âmbito da ortopedia, em termos de costumes também, portanto, a minissaia vem com eles, o biquíni vem com eles, a ida das senhoras ao mar
e maior coisa, sofre um incremento muito grande nesse período. E houve uma convivência muito grande e muito estreita entre as duas comunidades. A Ilha das Flores é realmente magnífica em termos de geodiversidade e temos aqui mais dois excelentes exemplos que ilustram muito bem isso. Temos aqui atrás a Rocha dos Bordões, que é um magnífico exemplar, talvez o ex-libris da ilha e, quem sabe, dos Açores, que é uma formação de disjunção prismática. As disjunções prismáticas formam-se normalmente em frentes de escoada quando ocorrem contrações no seio da escoada, e estas contrações ocorrem sempre de forma perpendicular à frente de arrefecimento, o que leva à formação de prismas perfeitos que podem ser observados na rocha e que mostram como a natureza é realmente magnífica. Outra estrutura interessante que podemos ver aqui nesta zona são algumas formas subvulcânicas. Vemos aqui deste lado dois exemplos, ali na zona do Pico dos Porcos, uma chaminé, e as chaminés formam-se quando há preenchimento de uma antiga chaminé vulcânica, num vulcão em potencial atividade. Há preenchimento desta chaminé por material magmático e a posterior erosão do material que o circunda acaba por deixar exposta esta formação, a que chamamos de agulhas ou chaminés vulcânicas. Outro exemplo da atividade subvulcânica são os filões, e os filões formam-se quando há preenchimento de fraturas por material magmático, e ao arrefecer este material forma corpos rochosos que cortam as rochas encaixantes. Quando posteriormente atuam os agentes erosivos, estes vão atuar mais fortemente nas rochas que são mais facilmente erodíveis, nas rochas encaixantes, e devido ao facto destas massas rochosas a serem mais resistentes à erosão, elas acabam por se manter salientes e se erguerem abruptamente na paisagem. Este fenómeno chama-se erosão diferencial. Isto é bastante comum e bastante visível na paisagem da Ilha das Flores, exatamente por esta ser uma ilha bastante antiga. Como falamos, está datada, as rochas mais antigas estarão datadas de cerca de 2,6 milhões de anos. Isto não se verifica, por exemplo, nas ilhas mais recentes do arquipélago. Eu gosto no pavo seco com o queijo e com o mel, a primeira coisa, o leite tem que ser pasteurizado. O leite vem do campo e é pasteurizado, vai a 62 graus. Depois tem que aguentar meia hora nos 62, depois então tira-se a água quente e baixa o fogão à temperatura e põe frio até chegar a 30, 33 para pôr os produtos e o coalho. Depois tem que deixar estar um bocadinho, depois vamos... Eu, no caso do fresco, é só pôr nas formas. O curado tem que ir tirando, estourando e mexendo até chegar para aí 1 hora e tal, para conseguir pôr nas formas, tirar o soro, depois vai para a prensa. Este queijo depois reduz a metade também, mais ou menos? Menos de metade, isso fica com 370 gramas, mais ou menos. Portanto, era mais ou menos já volta em termos de tamanho de metade deste. Pois, aí é que está. Sim. Portanto, isto tem estas cintas aqui à volta e ele fica mais ou menos pela altura da cinta. A gente é pessoa para mais 20 anos, 30 anos, e vamos a contar agora outra ocasião. Eu queria contar até 100 anos a trabalhar e 10 anos para descansar. O que é que vocês têm agora de gado? A gente tem pouco gado agora. Não sei. Não sei, para aí... Aí à volta de umas 50 cabeças. De carne, não é? É, sim, senhor, tudo carne. Exatamente. E vocês não têm nem cabras nem ovelhas? Não, sim, senhor, António. Não, eu gosto de ter uma coisinha de tudo. Cabras e ovelhas? Ovelhas têm agora, nesta ocasião, pequeninos e grandes 20. Eu tenho uma que dei em setembro, uma cordeira. E agora outro dia já dei mais 2. A ovelha é Foi um fora e outro dentro. Por que é que vocês usam as ovelhas agora? Agora é para tirar a carne delas e cortar das ter. Não dão mais lucro nenhum. O senhor para às vezes aí um bocado a olhar para. A minha mulher diz que aquilo que fazer é rodar todo o dia. Eu faço a rodar 2 vezes por dia. Vou para do meio bicho de manhã e vou para do meio bicho à tarde. Que eu gosto de ir a pé deles, vou saber deles mesmo, mas gosto de ir a pé deles. Eu chego aqui a casa à noite e venho para aqui, para estar vindo a cá. Gosto de ver meus irmãos que fui criar aqui.
Aquilo é um meio-vinho. Há pessoas às vezes dizem assim, tu vai morrer disso. É, se morrer na terra é a minha alegria, que é aquilo que eu gosto. Roberto Mesquita é um caso talvez singular na literatura portuguesa, porque apenas com um pequeno livro, que não são muitos poemas, uma edição póstuma, consegue um lugar de destaque na história da literatura portuguesa. É um homem que nasce em 1871 e morre em 1923. Infelizmente morreu relativamente novo. Que saiu muito pouco das flores. O que, de certa maneira, contraria um pouco a questão do isolamento, das dificuldades de comunicações, e a partir das leituras que ele faz, de Verlaine, de Rimbaud, entre outros, dos portugueses, ele constrói e escreve a sua própria obra literária, que começa por publicar em jornais locais, de Faial e das Flores, e que depois se estende até às revistas mais respeitadas do simbolismo português, os Novos e a Ave Azul. Eu acho que Roberto Mesquita, e citando a professora Maria de São Fraga, que foi, e estou a fazê-lo também de memória, portanto, que foi o poeta certo na época certa, atendendo às suas características psicológicas, às suas características físicas, à sua sensibilidade literária, porque juntou a sua maneira de ser com a estética da época. Portanto, muito marcada e aqui talvez tenha a ver o clima dos Açores, portanto, estes dias de capacete baixo, de nevoeiro, de umidades, o zeppelin do Mesquita, e ele soube aproveitar isso muito bem. Eu gosto tanto de ser pescador porque emigrei para o Canadá e estive lá 4 anos e eu tinha um bom trabalho lá. E pagavam bem lá. Eu já na altura, eu vim de lá em 92 e já andava por volta das 21 dólares a hora. Mas o mar fez-me tanta falta que eu tive que voltar para as Flores. Eu vim cá 2 anos e meio depois de estar lá, vim cá de visita. Andei o mar aí com a lanchita que estava aí enquanto estive cá. Havia bastantes gorazes na altura, havia bastante peixe. E eu disse, a vida para mim é essa, não é aquela que eu tenho lá fora no Canadá. Ela lá fora não me diz muito porque eu leio um área que não chega a mar, não cheira a algas, não cheira a búzios, não cheira a nada. Não tem marisco. É por lá que eu vou outra vez de volta. E vim para as Flores. Em vez de ter, sei lá, 200 clientes num mês de agosto, por exemplo, prefiro ter os mesmos 200 clientes, mas espalhados no tempo. Ter 10 ou 20, porque isto é uma coisa pequena, como eu disse. E sei que certamente irá crescer, mas prefiro ter espalhado no tempo e isso vai-me fazer ter maior sustentabilidade. A minha noção que eu tenho sobre um turismo de natureza é que se eu não for o primeiro a cuidar dele, o meu trabalho já tem uma marca, já tem uma data marcada para que daqui a uns anos termine. E se eu tiver esse cuidado, outros que vêm a seguir poderão continuar esse trabalho, poderão continuar essas empresas ligadas à interação direta com a natureza. Aqui depois vamos ver. Tem que ser uma música açoriana ou pode ser outra coisa? Não, pode ser até uma coisa tua. Não, a minha. Sim, eu vou pode ser até uma coisa tua que... Eu vou ver se eu consigo.
Muito obrigado a vocês dois. Isto não disse aí, mas de qualquer maneira, esta temba que foi feito sentado no meu terraço ali e foi uma homenagem exatamente. Eu estava a ver as minhas plantinhas nascer e foi uma homenagem à natureza e à terra.